Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Financeira. Aula anterior conceitualizamos do que trata um orçamento, qual que é o objetivo de fazer um orçamento e os tipos do orçamento. A aula de hoje tem por objetivo falar das etapas para a elaboração desse orçamento. Como elaborar um orçamento pessoal ou elaborar um orçamento familiar. As etapas são iguais. Lembrando que o orçamento pessoal é controlar os gastos e a entrada e as saídas de uma única pessoa. Já o orçamento familiar é controlar a entrada e as saídas de todos os membros de uma família. Existem várias formas de elaborar um orçamento. Existem vários métodos de elaborar um orçamento. O método mais comum que existe para a elaboração do orçamento te leva a fazer a passar por três etapas. A primeira etapa é um planejamento das receitas e das despesas. Primeiro você tem que conhecer efetivamente quanto você ganha e quais são as suas despesas. Ou seja, na primeira etapa, vamos começar a fazer um levantamento das entradas e saídas, independentemente do valor. Se o valor seja um valor maior ou um valor menor. Todas essas despesas têm que ser anotadas. Fazer um mapeamento e levantamento de todas as suas despesas e as entradas. A segunda etapa, após você fazer um levantamento de todas essas etapas, todas as suas receitas e despesas, você precisa registrar essas entradas e essas despesas. Pode ser numa planilha, pode ser num caderno. Independentemente do instrumento, é necessário você anote todas as despesas, as entradas e as saídas, independentemente do valor. Lembrando que a cada valor pequeno que eu gasto, parte da minha renda será consumida. Então o registro das entradas e das saídas tem que ser anotado independentemente do valor. A terceira etapa é a análise efetivamente de comparar quanto que eu ganho e quanto que efetivamente eu gasto. Ou seja, o planejamento e avaliação da sua vida financeira é a terceira e a última etapa que vai fazer essa análise, avaliar efetivamente quanto que eu anotei que eu ganho, quanto que eu anotei que eu gasto, quais são esses valores para esses gastos e fazer uma avaliação. Calcular quanto eu uso do meu dinheiro, ou seja, elaborar o seu orçamento semanal, mensal ou anual. Essa terceira fase é a análise de todas as suas entradas e todas as suas saídas por etapa. Pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser quinzenal ou pode ser anual. É uma previsão para quanto você vai gastar para os 12 meses, pode ser uma avaliação anual. Nessa etapa, a última etapa, você vai avaliar as suas finanças ao longo do tempo e preparar para agir, tanto para conter gastos, se for necessário, ou aumentar, criar renda extra, se for o necessário. Avaliar significa refletir. O meu orçamento pode ser superavitário, pode ser deficitário, pode ser neutro. São três cenários quando eu comparo quanto efetivamente ganho e quanto efetivamente gasto, eu posso ter três cenários. O primeiro cenário é quando eu gasto menos do que eu ganho. Eu tenho um orçamento superavitário. A receita, o salário é maior do que as despesas. O segundo cenário é quando as receitas são iguais às despesas. É chamado de um orçamento neutro. Efetivamente o que eu ganho é exatamente igual ao que eu gasto. E o terceiro cenário é deficitário, quando você gasta mais do que você ganha. Aí tem um problema. Para cobrir essa despesa, muitas das vezes as pessoas já recorrem a tomar empréstimo. Complica mais a sua vida financeira. O ideal é voltar e olhar as suas despesas e tentar reduzir essas despesas. Então, fazer uma avaliação da sua vida financeira
é necessário, é importante, e o orçamento pessoal ou familiar é um principal instrumento para você conhecer se o seu orçamento é superavitário, neutro ou deficitário. Agora, faça um levantamento de tudo que você ganha e tudo que você gasta para saber qual cenário você encontra. Orçamento superavitário, neutro ou deficitário. Por hoje é só. Até a próxima aula.